Pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu vou lhe contar sobre 5 verdades da profissão do economista. Talvez poucas pessoas já lhe falaram sobre isso ou ninguém. Então nesse vídeo de hoje vai ser uma descoberta para você, o que foi para mim um pouco no começo. Eu ainda estou no início dessa graduação, mas andei estudando por fora e descobri muita coisa. Pessoal, e a primeira verdade que a gente tem aqui, sobre essa profissão é de que a economia ela não é sobre uma opinião, não é sobre você dar opinião sobre a política, o preço das coisas e até mesmo do governo. Então, quando a gente entra da faculdade, a gente entende que a gente tem um método, um jeito de fazer aquilo dali, de se estudar economia. Ou seja, a gente aprende sobre modelos econômicos, aprende sobre a hipótese, aprende também sobre a evidência. Então a gente fica naquela de que não é eu acho que, mas na realidade nós ficamos no que os dados indicam, muito no que os dados indicam, certo? Então a gente muda a nossa visão em relação a isso daí, porque não é um achismo, né? A gente trabalha com dados, fatos até mesmo, e nunca levando em conta tudo sem ser por cento real, nem todos os dados, nem tudo é perfeito, né? Então, a gente precisa trabalhar nessa área de hipóteses e evidência. Também aqui um alerta que eu tô um roteiro aqui, tá? E para mim fica bem mais fácil me direcionar. Segunda coisa da economia, eu até mesmo acho que alguns já devem estar esperando que a matemática na economia ela não é um detalhe, é uma base fundamental. Se você não compreende tão bem a matemática na faculdade, você pode acabar não indo tão bem como um economista, porque é de extrema importância o economista saber muito bem a base da matemática, desses cálculos. E por que eu digo isso? A gente trabalha com estatística, a gente trabalha com probabilidade, a econometria que lida com esses dados, a taxa de emprego, a taxa de juros, a gente lida com vários dados, então a gente tem que aprender a transformar a nossa matemática como alinhada na economia. Apesar de que sim, é uma ciência social, só que uma ciência social que lida muito com a matemática. Então, é igual eu comentei, a gente procura entender o comportamento do mercado, da inflação, do crescimento econômico, como é que anda a taxa de desemprego. Inclusive eu estava lendo sobre isso daí ontem, creio eu, e é bem interessante entender como é que isso daí funciona na economia. A gente precisa de um modelo quantitativo, então sim, a gente trabalha com os números como aliado, a gente tem a fórmula do PIB, a gente tem a fórmula da taxa de juros, da taxa de inflação e por aí vai. Então a gente tem que trabalhar com a matemática e transformar numa aliada nossa. E a terceira verdade é que aquela teoria ela é bem pesada e bem profunda do que eu e você imagina. Gente, por quê? Antes da gente compreender o mercado financeiro, a gente tem que estudar a microeconomia, discutir política monetária, a gente entende os modelos macroeconômicos e estruturais, por que aquela política afeta um certo momento na nossa vida, coisas desse tipo, né? Função da escala 6x1, como é que o fim da escala 6x1 vai impactar a economia? A gente compreende isso daí. Isso daí vem até mesmo de uma política. A gente compreende, a gente vai estar aprofundando e estudando a história do pensamento econômico. O que é a história desse pensamento econômico? É onde a gente pega toda a concepção. A gente estuda o feudalismo, a gente estuda o mercantilismo, a gente estuda o capitalismo de fato, e a gente também acaba passando por estudar sobre o socialismo, porque são modelos de pensamentos econômicos existentes no mundo. Então, antes da gente compreender o mercado, a gente precisa entender como funciona, a gente precisa entender a teoria sobre isso daí. Por quê? Se a gente não compreende como é que um sistema funciona, a gente fica num achismo. Quarta verdade aqui que a gente tem, inclusive até mesmo em algumas partes eu fiquei surpreendido, é que a economia ela muda a nossa maneira que a gente analisa as nossas decisões. A gente começa a pensar no custo de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade? Eu compro um tablet ou eu compro um notebook? O que eu vou estar perdendo caso eu compre um tablet? O que eu vou estar perdendo caso eu compre um notebook? Isso daí seria, de fato, um custo de oportunidade. A gente também fala de trade-offs,
que é um pouquinho semelhante ao que é o custo de oportunidade. A gente fala em incentivos, como é que políticas que o governo implementa na economia pode trazer um incentivo para ela, tanto como para as empresas que beneficiam as empresas, como tem um caso do Brasil que concede bastantes benefícios fiscais, ou como até mesmo para as pessoas, que é no caso que a gente tem aqui no Brasil o programa Bolsa Família, um programa de assistência para as pessoas. Então, a gente precisa pensar, quando uma pessoa ela toma uma decisão, a gente não está pensando no certo ou no errado. A gente está pensando quais são os incentivos por trás dela comprar aquilo dali. Quais as restrições que a pessoa enfrenta naquele momento. Restrições monetárias e por aí vai. E também qual é o custo de oportunidade dessa escolha. O que ela teve que perder para poder ter aquilo dali. Então isso daqui vai muito além da profissão, com certeza, e muda até mesmo a forma como a gente enxerga o mundo, né? Vale lembrar que a ciência econômica, ela trabalha nesse estudo de como que a sociedade lida com os recursos escassos. Então faz muito sentido esse trabalho social aqui. A verdade é que nem todo economista vai para o mercado financeiro. É claro que eu creio que tem muitos que estão no mercado financeiro, mas tem muitos também na área pública, tem muitos também no setor privado. Aqui no caso do Brasil, a profissão do economista não é tão abrangente como em muitos lugares, tá? Vale lembrar desse detalhe aí. Por quê? Porque tem alguns que vão para o setor público para trabalhar em áreas de trabalhar em políticas monetárias, políticas públicas e por aí vai. Até mesmo ocorre também na área judiciária, sim, tem economista na área judiciária, principalmente quando ele vai averiguar quando uma empresa está fechando ou não, é a perícia econômica que a gente fala, e também tem a área da pesquisa acadêmica, que alguns destinam a ficar nessa parte acadêmica. A gente tem aí o pessoal da FGV, talvez uma das mais famosas que façam isso, e também tem aqueles que trabalham com a consultoria, aqueles que trabalham com análise de dados e uma estratégia empresarial, realmente auxiliando empresas a como crescerem. O economista ele consegue entender muito bem esse comportamento de curto, médio e longo prazo, apesar de que sempre ele tem que estar estudando para poder renovar isso daí, porque muitas das vezes aquilo supera a expectativa do que ele previu. E vale lembrar que prever a economia é muito difícil prever o comportamento. Então, assim, você tem uma margem de erro na qual você trabalha em cima daquilo. Então, a gente deve lembrar que o mercado financeiro não é somente uma possibilidade, que existem várias outras dentro dessa área do economista. O economista pode trabalhar em muitas áreas, ele pode se especializar em muitas áreas, sim. Pode trabalhar na parte, como eu já disse, do judiciário, pode trabalhar no serviço público, como é o caso até mesmo que a gente tem de ministro da Fazenda, que seria o que lida com a economia. A gente tem o Haddad, que é formado em economia, a gente tem vários casos que a gente pode citar. A gente também tem um caso do presidente da Colômbia, que é formado em economia, pelo que, se não me engano, ele é formado em economia. Então a gente tem um programa de possibilidade. Até mesmo aqui eu vou falar para vocês que a gente tem no Brasil uma diferença enorme entre quem é formado na contabilidade, quem é formado na administração e quem é formado na economia. A economia, a ciência econômica, a graduação da ciência econômica na qual eu estou cursando, em torno de mais de 300 mil pessoas formadas e que são registradas no Conselho Federal de Economia são em torno de 33 mil, tipo, uma diferença ali de pouco menos, são uns 10% do que formaram, são realmente, podem se dizer economista, porque para você ser economista você tem que ter o registro no seu conselho regional, assim como é para o contador também. É bem diferente da OAB, que você não precisa fazer uma prova, o pessoal da OAB precisa, ali só paga anuidade. O que eu trouxe foi para trazer essas 5 verdades. Comente se você já escutou alguma dessas verdades ou não, dê a sua opinião em relação a esse vídeo. Também quero agradecer, no último vídeo que eu postei, muita gente me veio dando dicas de como que eu posso estar editando, preparando meus próximos vídeos. Eu agradeço muito. Se você
quer acompanhar a minha rotina de um estudante de economia, né, da ciência econômica, se você também quer compreender mais sobre educação financeira, se inscreva aqui no meu canal para ver um pouco mais do meu dia a dia ali. Me segue no Instagram também, que é mareduardo.eco. E pessoal, se você vê que alguém precisa ver esse vídeo, também compartilhe. É isso, pessoal. Vamos rumo à economia.